aí, pessoal, professora Mariana Bruce na área, professora de Filosofia, Sociologia e História do Colégio Francisco de Assis, e eu tô aqui para mais uma aula de filosofia para vocês. Vamos nessa? Então, o tema da aula de hoje é filosofia moderna, mas mais especificamente um ramo dentro do campo da filosofia que trata da teoria do conhecimento. Sim, depois de toda essa descoberta e construção do processo filosófico, o resultado desse processo filosófico, que é a produção do conhecimento, vira por si próprio um campo para a gente pensar. Então, nossa aula vai discutir fundamentalmente o que é o conhecimento, qual é o seu objeto, vamos tentar definir essa história, identificar quais são os seus elementos essenciais, a sua relação com a crença, justificação e verdade, as diferentes correntes que vão elaborar a respeito da produção do conhecimento. Então, nós vamos realmente pensar o resultado desse processo filosófico, as condições de produção desse conhecimento. Esse ramo da teoria do conhecimento também é chamado de epistemologia. Vamos tentar entender melhor essa história. Como a gente viu nas aulas anteriores, a filosofia ocidental, ela vai surgindo na busca por explicações racionais sobre o universo e os seres. Então, desde lá dos pré-socráticos que rompem com o pensamento mitológico e começam a formular reflexões, possibilidades de interpretação do universo a partir de uma base racional, aí você tem esse surgimento da filosofia, que resulta nesse amor pelo saber, nessa busca pela sabedoria a partir de uma base racional. Então, o que antes era explicado através de argumentos mitológicos passa a ser explicado a partir de argumentos racionais. Então, a gente viu como que os pré-socráticos se debruçam principalmente sobre as reflexões em relação à origem do universo, os elementos fundamentais, o arquê, lembram disso? Como que, por exemplo, Tales de Mileto elabora a formulação sobre a água como princípio das coisas, e todas as outras escolas também pré-socráticas que vão falar sobre ou o fogo, ou o átomo, ou o número. Lembra aqueles trabalhos que a gente realizou? Ou pelo menos as aulas que a gente discutiu isso? Então, é mais ou menos esse o processo. Então, os pré-socráticos, eles inicialmente se debruçam sobre essa reflexão em relação às origens do universo, também sobre a essência dos seres. Por exemplo, aquele embate entre Heráclito de Éfeso e Parmênio de Geleia, que discutiam se a natureza é movimento ou se é imutável, como é que era, ou se é permanência, enfim, foram muitas as discussões em relação a esses aspectos que dizem respeito ao funcionamento do universo, às suas origens, aos seres. Depois vem o Sócrates, que traz as reflexões filosóficas de base racional para o homem, para as questões dos valores morais dos homens, o que é justiça, o que é verdade, o que é solidariedade, o que é amor, enfim. E aí a gente tem todo um processo também de reflexão sobre o que é felicidade, o que é ética. E então a filosofia ganha um campo extremamente rico de possibilidades. E o que a gente pode perceber nesse processo todo é que vai ocorrer o confronto entre diversos discursos, ou cosmológicos, que dizem respeito a essas origens do universo, ou ontológicos, que dizem respeito às origens e os fundamentos dos seres. Então, não é à toa que são várias as escolas que são criadas nesse sentido. Então, com base no confronto desses diferentes discursos que vai surgindo essa área específica da filosofia, que a gente vai chamar aqui de gnoseologia. Gnosis são as origens, logia é o estudo, a razão, logos, né? Então, quais são as origens do conhecimento? Quais são as origens desse estudo racional?
Então, a teoria do conhecimento, também chamada de epistemologia, o estudo da episteme, do conhecimento, vai ganhando consistência como um campo importante da filosofia. E as principais perguntas que movimentam esse campo são: então, o que é o conhecimento, afinal? Onde se localiza o conhecimento verdadeiro? O que é a verdade? Quais são as fontes para a produção do conhecimento? Como se dá esse processo de construção do conhecimento? Quais são os seus limites? Então, é por isso que a gente fala que o conhecimento se torna o objeto da filosofia. O que isso significa? Ora, para produzir conhecimento, é necessário principalmente que haja fundamentalmente uma relação entre um sujeito cognoscente, ou seja, um sujeito que pensa, que reflete sobre o mundo, e um objeto cognoscível, um objeto que vai ser investigado. Então, você tem um sujeito que pensa e um objeto que será investigado. No caso do conhecimento, o objeto que será investigado é o conhecimento propriamente dito. Então, esse sujeito começa a se debruçar sobre as diferentes possibilidades de se produzir o conhecimento, inclusive sobre o que é efetivamente esse conhecimento. E aí, alguns aspectos eles vão se consolidando nessas reflexões. Por exemplo, a gente vai partir aqui do pressuposto de que sem a crença, ou seja, sem você assumir que existe algo como verdadeiro, sem a concepção de verdade, que é algo sustentado por um conjunto de dados e fundamentado que corresponda à realidade sobre a qual se reflete. E sem uma justificação, que é a prova daquela hipótese elaborada, não há produção do conhecimento. Nem sempre essas três dimensões caminham juntas, mas para a produção do conhecimento é importante que todas elas estejam presentes, porque elas são imprescindíveis. Por exemplo, quando havia lá a teoria geocêntrica, que pressupunha que a Terra estava no centro do universo, em torno da qual girava o Sol. Aquilo ali era uma crença, ou seja, se assumia aquilo como verdade, justificada, porque havia todo um processo de argumentação para fundamentar aquela hipótese, mas ela se demonstrou falsa, porque não corresponde à realidade. O seu processo de comprovação foi identificado que aquela tese não se sustentava. E é nesse processo que se é elaborada a teoria heliocêntrica, que é considerada a teoria que funciona como um divisor de águas na história da filosofia, porque é uma teoria robusta que apresenta uma hipótese para pensar o universo, basicamente uma hipótese que colocava em xeque as crenças e as verdades instituídas, então, naquele período de transição desse mundo medieval para o mundo moderno. Então, a tese geocêntrica, que era sustentada pela Igreja Católica e que tinha um viés inquestionável, ela é demonstrada pelos cientistas, pelos filósofos, inicialmente pelo Copérnico, depois com Galileu, como que essa possibilidade de pensar o universo, compreendendo que na realidade não é a Terra que está no centro, mas sim o Sol, o processo de comprovação dessa tese vai demonstrar que a filosofia, na realidade, estava retomando o campo fora da igreja e com várias possibilidades de se interpretar o mundo. E aí, nesse caso da teoria heliocêntrica, a gente percebe esses três princípios caminhando juntos, porque o processo de justificação leva a uma correspondência com a realidade. Então, nesse campo mais amplo de pensar essas possibilidades sobre o processo de produção do conhecimento, a gente vai identificar aqui pelo menos 4 grandes correntes que elaboram hipóteses sobre essas reflexões. 2 mais radicais,
que são as correntes do dogmatismo e do relativismo e do ceticismo, e depois as correntes que se localizam mais no meio do caminho, que é que tentam equilibrar possibilidades, que são o relativismo e o pragmatismo. Então vamos começar aqui pela nossa primeira corrente, que é a corrente do dogmatismo. O que é o dogma? O dogma prevê a existência de um conhecimento que é assumido como verdadeiro e completo sobre a realidade e, portanto, é inquestionável, indiscutível. A partir do momento que se estabelece aquele princípio como verdade, não há questionamento em relação a ele. Então, nesse sentido, muitas vezes é um conhecimento que escapa de argumentações racionais, que escapa da crítica. É muito comum nas religiões, né? Afinal de contas, você crê em algo sem necessariamente haver a produção de uma prova concreta, algo nesse sentido, uma justificação racional, você crê. E você não questiona os princípios que estão estabelecidos nessa religião. Um outro exemplo, então, por exemplo, a Igreja Católica, ela opera, a religião católica opera a partir dos dogmas cristãos que estão previstos lá na Bíblia, no livro sagrado. Então, não há um questionamento desses dogmas. As pessoas creem que aquilo é a palavra de Deus e que, portanto, deve ser seguido. Em regimes totalitários isso também acontece. Quer dizer, você tem ali um processo de entendimento de um caminho para todo um estado, para todo um território, geralmente um estado-nação, e esse caminho não pode ser questionado. Então, por exemplo, a experiência do fascismo, do nazismo, são experiências bem emblemáticas desse movimento, desse entendimento de que só há um caminho para a Itália, só há um caminho para a Alemanha e esse caminho é inquestionável. E quem questiona acaba sendo perseguido, morto, excluído, alguma coisa nesse sentido. Então, o pensamento dogmático é um pensamento muito perigoso, porque ele não abre muitas brechas para uma crítica, para um questionamento. Ele está localizado numa dimensão diretamente oposta, diametralmente oposta do ceticismo. Porque enquanto o dogma assume uma verdade como absoluta e inquestionável, os céticos partem de uma compreensão de que o conhecimento verdadeiro não pode ser alcançado de fato. O Georgias de Leontinos, lá no século V a.C., século V, IV a.C., ele dizia: nada existe, nem o ser nem a realidade, e se existe, não pode ser traduzido ou conhecido. Na realidade, ele apontava para um caminho que era o seguinte: nós precisamos nos resignar porque nós não temos condições de saber as verdades do universo. Não conseguimos alcançar essas verdades, só nos restam dúvidas. Então, não vamos nos ocupar disso, de tentar entender, de tentar descobrir quais são as verdades que estão por trás das coisas. A gente não vai saber. Então, vamos nos resignar a essa condição e vamos nos ocupar de outras questões que de fato estejam ao nosso alcance. Nos helenistas, a gente tem essa corrente no helenismo, lá no período já de encerramento desse movimento filosófico ocidental, já lá no contexto do Império Macedônico. A corrente dos céticos era muito forte. E aí, naquele contexto, se falava com o Pirro de Élida, né? E naquela ocasião, se falava, inclusive, que o que você tinha possibilidade de fazer era uma verdade por convenção, e não uma verdade da natureza. Então, o que a gente consegue produzir em termos de conhecimento são convenções. E o que é uma convenção? É uma construção que não é absoluta, que não é
carregada desse princípio de verdade absoluta, mas que ela pode ser transformada, modificada de acordo com o contexto. Então, a gente se apega nas verdades convencionais, nas verdades criadas, fabricadas, construídas, sem qualquer pretensão de alcançar a verdade verdadeira que rege o universo. Essa é bem distante de nós. A parte desses extremismos, do dogmatismo e do ceticismo, outras correntes também tentaram formular soluções um pouco mais equilibradas em relação ao processo de produção do conhecimento. Os relativistas, eles negam a universalidade da verdade. O que isso significa? Para eles, não há uma verdade universal que valha para todos. Aquilo que para uma pessoa ou um grupo é considerado verdadeiro, para outro grupo ou pessoa pode ser considerado falso. O Protágoras, ele dizia o seguinte: olha, o homem é a medida de todas as coisas. Então, a régua que mede o mundo é o indivíduo, e a gente precisa entender esse indivíduo localizado no seu contexto, e é ele que vai servir de referência para essa produção de verdade. E ele não é uma figura universal. Então, a gente não tem um parâmetro universal de verdade que sirva como referência. A verdade, ela é relativa. E se ela é relativa, então a gente não tem também que ficar naquela angústia, nessa pretensão de descobrir uma verdade maior que rege o universo. A gente precisa se ocupar daquilo que é possível para cada um de nós, enquanto indivíduos que somos parte de um determinado grupo cultural, de uma determinada realidade, de um determinado território e, enfim, compreendendo a relatividade dessas possibilidades todas. E por último, para fechar, tem os pragmatistas, o pragmatismo. Os pragmáticos são aqueles que concebem a verdade a partir daquilo que é útil e benéfico à vida em sociedade. Então, o que é o pragmático? Pragmático é o papum, é a objetividade da vida real. Vai ancorar o pensamento na ação concreta, na materialidade da vida cotidiana. E a verdade, o conhecimento, ele é produzido nessa relação mais direta com a ação, com essa materialidade. Então, é um saber pragmático, formulado, produzido, construído a partir dessa realidade material e concreta. E aí a gente tem a figura do William James e do John Dewey, que são referências para essa escola de pensamento. Além de todas essas discussões que dizem respeito aí mais aos fundamentos do conhecimento, o que é o conhecimento, como ele é produzido, quais são os seus limites, é possível um conhecimento universal, não é possível, como que ocorre esse processo, está baseado na ação, na materialidade cotidiana, ele é pré-existente, essa realidade material, tudo isso vai se desdobrando em várias outras reflexões filosóficas, que a gente não tem como dar conta aqui de tudo, mas nas próximas aulas a gente vai observar, por exemplo, como que essas origens do conhecimento também vão se desdobrar em novas escolas e, sobretudo, no grande debate entre empiristas e racionalistas, que basicamente atravessa a história da filosofia até hoje. Afinal de contas, o conhecimento vem da realidade concreta ou ele pré-existe, ele é pré-existente a essa realidade concreta? Enfim, esse é um tema que a gente vai abordar mais à frente. Por hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima aula, beleza? Beijo para vocês, fiquem bem, cuidem-se de uns dos outros e até mais. Tchau, tchau, pessoal, valeu!